Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje o nosso Conexão ND vai falar sobre gratidão e fé. Sentimentos que são, né, Dani? O pano de fundo desse livro aqui, ó, vou mostrar aqui para mim, ó, Borboletando. Esse livro que acaba de ser lançado e a autoria é da psicóloga Dani Moscardi, nossa convidada de hoje. Dani, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Muito obrigada a você. Gratidão pelo carinho, né, por me receber e trazer um pouquinho da minha trajetória no livro Borboletando. O livro que você, na verdade, começou a escrever 23 anos atrás como um diário. Um diário. Recupera um pouco o início dessa história e já começa explicando para a gente o porquê do título. Na verdade, eu sempre escrevi, né? Eu sempre fiz diários, eu me metia a fazer poemas, contos e sempre tive a ideia da escrita muito viva. Passei por muitas transformações na minha vida e daí o título Borboletando, ele tem dois significados importantes. Eu tive um sonho que eu estava num palco onde eu apresentava, alguém me apresentava e dizia, ela é autora do livro Borboletando. Então, o borboletando, que na verdade é uma licença poética, porque não existe borboletando, e sim borboleteando, né? E eu entendi que o borboletando tem a ver com as várias transformações da lagarta, né? Que sai do casulo, que passa por dor, por ressignificação para ela poder voar, para ela poder fazer um movimento que a vida nos... Borboletar por toda a jornada que é preciso, né? Que é do nosso processo de vida enquanto o nosso plano aqui. E aí você começou, a partir do sonho, a pensar em escrever o livro. Mas você já tinha vivido essa história 23 anos atrás, que foi uma história de perdas, de luto. Eu perdi meus pais, meu primeiro marido, e foi algo muito difícil passar. E eu me trancava muito, então eu escrevia, né? Na época eu não conseguia falar de forma consciente, assim, lidar com aquela dor. Então eu escrevia. E dentro dessa minha perda, fui amada por muitas pessoas, né? Eu sou muito, por isso que eu falo muito da gratidão, porque o amor nunca me foi roubado. Perdi muitas pessoas, perdi meu chão, meus pilares, mas o amor sempre presente. Então a gratidão vem. Os meus tios me acolheram, porque foi aqui o acidente, né, aqui em Florianópolis. Você é do Paraná? Eu sou de Curitiba, natural de Curitiba. Morei, na adolescência morei aqui, estudei no Geração. Depois voltei para Curitiba e depois retornei a Floripa, que me acolheu, né, nesse meu luto. Então, morei com os meus tios, Linda Rocha e Francisco de Assis, foram os meus pais, né, do coração, pessoas sensacionais, que no livro, inclusive, eu cito eles como a Alma e o Assis, que várias vezes as pessoas me perguntam, mas Dani, Alma e Assis realmente existem? Porque você coloca de uma forma tão carinhosa, parece que não são pessoas reais, parece que é algo fictício. E eu até coloquei um post com a fotinho deles, né? E falei, não, eles existem sim. E só quem realmente conhece eles sabe da generosidade, do amor genuíno e leve que é transitar junto com eles. Então, eu fui acolhida nesse nessa minha metamorfose. Precisei buscar respostas. No primeiro momento, foi muito difícil entender o porquê eu fiquei sozinha, né? De certa forma, com o filho no braço. Te incomoda falar sobre o assunto, não? Não, hoje não. Foi muito difícil colocar ele, trazer vida, trazer corpo para o borboletando. Foi assim, um trajeto bem complicado. Porque é um romance. É um romance. Livro é um romance, mas na verdade é a tua história, a tua trajetória. Sim. Que aconteceu... Em 99. Um acidente foi dia de 7 trânsito. de novembro de 1999. Então, eu fiz alguns diários e fui escrevendo e as pessoas me provocavam. Por que você não escreve? Você escreve tão bem, faz um livro da sua história. Eu dizia, não, talvez não esteja pronta, é muita coisa, muita exposição, não sei se eu quero. E fui brincando com a escrita de uma certa
maneira acabou adormecendo e apareceram oportunidades de escrever com outras colegas de profissão, onde eu fiz participação de outros 2 livros, que é Seu Felizes Não Foi Para Sempre e Ecos da Alma Feminina, que eu trouxe. Você trouxe, aqui. né? Posso mostrar? Qual é o primeiro? Você foi colaboradora nesses livros? Sim, eu fiz um conto. Aqui, Mo, por favor. Organização da Graciela Sanjutá, que foi coordenadora do meu curso de psicologia. Eu trouxe para a vida, uma amiga maravilhosa, um ser humano sensível, generoso. E logo em seguida desse livro, pediu-se o segundo, onde novamente a gente traz uma provocação da ideia psicanalista, onde Freud pergunta o que uma mulher quer. E a gente brincou aí com as várias facetas desse feminino. E depois dessas provocações, onde foi muito bem recebido, borboletando ficou. E ficou, e ficou. E será que eu trago? Será que eu não trago? Como eu trago? Peguei todos os meus diários, aí vem o sonho do borboletando, né? Da ideia palco, de do alguém palco, dizendo, essa é a autora. Uau, né? Tive que me autoanalisar. E foi tão real que você falou, não, muito isso real. tem que virar. E isso virou uma provocação constante. E quando há provocação, há movimento. Então eu pensei, tem algo a ser explorado. Ainda que difícil, talvez alguém precise ler ou eu precise compartilhar, levar algo para alguém, né, dentro dessa minha história. Por que guardar? Foi bem difícil, foi um trajeto ali de quase uns 2 anos, né, na construção, porque se eu tivesse trazido todos os diários, seria uma trilogia, né, de tão extenso que ficaria. Você escrevia todo dia no diário? Quase todo dia. Os pontos mais Escrevia importantes. o quê? Dores, sofrimentos, Dores, tristezas, pensamentos, lembranças? saudade. E a saudade é como fome, né? Você tem desespero, você precisa se alimentar. E não tem, né? Porque quando você tem fome, o alimento, no sentido saudade, não existe. Né? Jung é muito sábio quando ele fala que a morte, o luto, é um engodo que não tem, né? Foi quebrado, há um silêncio, há um rompimento que não te traz respostas. E a maneira que eu achei de lidar com aquilo foi escrever. Né? Pouco eu conseguia conversar, eu tinha um irmão que ficou acamado, ficou 7 meses acamado. Conta um pouquinho do acidente, você pode se contar e dividir? Uhum. Se isso te traz tristeza, não, tudo bem. Hoje é mais tranquilo, Márcia, bem tranquilo. Então, divide com a gente, por favor. Eu vim passar um final de semana na casa da minha tia, da Linda Rocha, que é o grande amor da minha vida, e junto com a minha mãe. Nós viemos porque a gente estava muito sozinha lá, a gente estava precisando da energia dela e vamos para lá ficar um pouquinho com a tia, irmã da minha mãe. Aí a gente veio, ficou a semana, final de semana, meu pai e meu marido vieram nos buscar. O meu irmão, que não tinha nada a ver, acabou vindo junto, né? Passamos um final de semana muito gostoso. Em Governador Celso Ramos? Não, em Floripa. Em Floripa. Em Floripa. Passamos um final de semana muito agradável e na hora de ir embora, entrei no carro, mas eu não me senti confortável, porque, não sei, uma angústia, saí do carro e falei, não vou. Eu tinha passado durante a semana inteira sonhando, os sonhos são muito frequentes para mim, é algo que está no livro, inclusive, que é muito importante, eles me trazem mensagens, tanto é que um dos meus estudos, das minhas pesquisas, são os sonhos, né? E ele me relatava que meu pai morria. Todos os dias eu sonhava, naquela semana, que meu pai morria. Cheguei a comentar com ele, pai, tô sonhando que você morre. Meu pai brincou, falou, sonhar com morte é vida, é o contrário, eu vou morrer com 100 anos. Meu pai era muito vida, né? Muito natureza, cheio de projetos, enfim. E aquilo foi me angustiando. E eu não sei se tem a ver com sonho, mas eu não consegui. Entrei no carro, saí, tirei minhas malas, falei, vou ficar mais uma semana. Todo mundo olhou, sem entender. Na hora de embarcar, não, eu embarquei, eu entrei no carro. Pedi para tirar minhas malas, peguei meu filho. Teu marido não brigou, não reclamou, não falou? Mas vai me abandonar mais uma semana, né? Vim te buscar, mas tudo bem, quer ficar mais um pouquinho, porque eu estava com muita saudade da minha tia. Acabou entendendo que era essa saudade que eu queria, né, matar mais, ficar mais pertinho dela. Uma pessoa muito importante. E eles andaram um pouquinho, deram uma ré
A minha mãe quis dar um último beijo no Matheus, né, meu filho, que tinha 1 ano e 3 meses na época. E eles foram embora. Então, Teu pai, tua mãe, teu primeiro marido e teu irmão? o meu irmão não. O meu irmão se machucou muito. Não, eu digo, mas no carro No estavam os carro. 4. Você que chegou a embarcar, mas na hora saiu, tirou mala e ficou. Tirei. E os 4 foram? Foram. E o acidente foi aonde? Foi em Governador Celso Ramos. Tinha 2 carros que estavam fazendo racha e se perderam na curva. Na época não tinha ainda a mureta que dividia, né? Praticamente o carro se colocou na frente do carro dos meus pais e foi uma coisa muito horrorosa, onde envolveu outros carros e eles foi assim imediato, né? Foi uma coisa muito grave, então eles morreram, eles nem viram, né, do que morreram. E quando você soube? Na hora que eles saíram, eu tive um cansaço, uma exaustão, eu falei, eu vou dormir, me senti muito cansada. E eu acordei com o barulho do telefone, que eram alguns funcionários, alguém que conhecia meu tio, que era do trajeto ali, e ligou avisando. E eu perguntei, e não, tá tudo bem, houve um acidente, mas eles estão nos hospitais, e a gente foi atrás. Enfim, e eu já sabia, eu cheguei até o quarto da minha tia e falei, o meu pai morreu. Ela falou, por que você está falando isso? Porque eu sonhei e eu sei que ele morreu. E a minha mãe, com certeza, também. Mas o meu marido, eu acreditava que não. Que pudesse estar junto, ajudando, ou enfim. E foi muito difícil, porque a gente foi ao hospital, onde meu irmão estava sendo operado. E, de repente, a gente chega no hospital, todos os amigos, alguns familiares já estavam lá nos esperando. E nós achamos aquilo um pouco estranho, eu e minha tia segurando uma na mão da outra. Eu digo que ela é o amor da minha vida porque a gente passou muitas coisas juntas, né? Eu digo que ela é uma das minhas almas gêmeas, porque eu acho que todas as superações, eu também me inspirei nela, porque ela é uma mulher muito forte. Assim como minha mãe era, minha avó, a minha tia, hoje é a única que está comigo, é a pessoa assim que eu me inspiro em termos de feminino. E quando a gente soube, foi um amigo muito querido, pai de uma querida que é a Vanessa Martinelli, Fernandinha Martinelli. Ele segurou assim, o pessoal fez em volta de nós uma roda e falou, vamos segurar essa, vamos ser forte, vamos encarar. E eu, naquele instante, eu não dei conta, né? Eu desmaiei e fui segurada por uma amiga muito querida, que é uma pessoa que eu guardo assim eternamente no meu coração, que é a Márcia Xavier, que mora aqui em Floripa, que me segurou nos braços. E depois disso foi muito difícil, né? Porque a gente tinha que colher meu irmão. Ele passou por muitas cirurgias, ele ficou acamado 7 meses. Nós ficamos morando, meus tios abraçaram, né? Como filhos, né? Eles nos abraçaram, acolheram. Então, ali foi o começo dos meus diários, né? Era a maneira que eu conseguia, porque eu era mãe, tinha um filho, pequenininho, que dependia de mim, e um irmão que precisava de toda a força e energia que eu pudesse naquele momento. Eu tive que engolir parte do meu luto para eu poder ajudar e, de certa forma, a gente se apoiar ali quanto família. Então, eu me culpei muito. Culpou? Eu passei por um tempo assim, me sentindo muito culpada, porque eu que quis viajar, Você, na hora, quis não ficar. Eu entrei e saí, passava muitas coisas na minha cabeça. Eu tinha 21 anos, eu era muito nova. Então, eu dizia, se eu tivesse ido com eles, eles tinham passado pelo acidente, enfim, passa 1000 coisas. E eu queria respostas. E eu queria saber por que eu estava sendo tão castigada daquela forma, com aquele ruído, aquela dor tão intensa. Por que eu tinha que passar por aquilo? E eu fui buscar respostas. Dentro de toda a arrogância que o ser humano acha, né, que aqui vai encontrar, e eu fui então até o Chico Xavier. Eu pensei, se alguém nessa vida pode me dar algum retorno ou me esclarecer, é ele. Minha família é muito católica, e eu sempre católica, mas com o pé ali na doutrina espírita. Sempre estudei muito, né? Hoje eu me classifico como espiritualista,
porque eu vou na novena, na quarta-feira e vou no sábado tomar. Bem brasileira, né? Que me faz muito bem, né? Claro. E foi o que eu consegui lidar com a minha história, foi na espiritualidade. No primeiro momento, assim como as fases do luto, que depois eu vou trazer um pouquinho, eu rompi com Deus. Eu rompi com Deus e disse, por quê? Por que dessa forma? Porque todos, né? Você não existe. Minha mãe é uma mulher tão religiosa, tão boa. Você levar assim, né? De uma forma tão Que devia abrupta. ser jovem também, você com 21 anos, a sua mãe tinha quantos anos? 52. Eu tenho 54 hoje. Super jovem, né? E seu pai? Também, 52. E seu marido? 21 também. 21 anos. Nós casamos muito jovens. Eu e ele, nós tivemos nosso filho jovem, né? Que foi eu digo a gratidão maior da minha vida foi me tornar mãe, porque até então eu não podia ser mãe. E o Mateus veio assim para agraciar a minha vida. Então eu e o neto, nós fomos muito felizes nessa construção de engravidarmos, casarmos, até que ele voltou, né? Então eu precisava de respostas e eu fui até o Chico e eu não tive as minhas respostas, porque assim como ele falou para mim, eu fui bem maluquinha, bem doida, eu queria respostas, eu queria alguém que me acalmasse um pouco a alma, aquele sofrimento. E eu fui até ele junto com... Era um ônibus com várias pessoas de terceira idade. E eu no meio com meu filho. Pensa o tanto de carinho e amor que eu não recebi naquele ônibus. 200 milhões de horas, de Floripa até Minas, né, Beraba. E fomos parando em alguns hotéis, em alguns pontos turísticos, e a gente foi muito mimado, eu e o Mateus. Chegando lá, naquele ano, o Chico ganhou de Mineiro do Ano. Ele já estava bastante debilitado. E de repente eu olhei, nós chegamos lá, dormimos dentro do ônibus. Todo mundo falou, Dani é louca, Dani está fora da casinha, né? A minha tia foi a única pessoa que me apoiou. Não, você precisa Sempre a tua de uma... tia. É a pessoa que mais segurou a minha mão a vida inteira, né? É o amor da minha vida. E quando eu olhei o Chico vindo, assim, aquela pessoa frágil, debilitada, aquele homem foi crescendo na minha frente, uma energia imensurável. Algo que eu senti, eu não consigo nem passar em palavras. Ele olhou bem para mim, fez um carinho no Mateus, segurou no meu peito e falou assim, é aqui que dói, filha? Falei, muito. Vai doer até o último segundo da sua vida. E não há respostas. O tempo deles chegou e o seu ainda continua. Sem entender nada, e ele passou, fiquei ali intacta, transe. Eu não sei o que aconteceu, se foi igual algumas pessoas falaram, uma bruxaria, uma mágica, eu entendo como mágica divina, porque de certa forma ele acalmou um pouco a minha alma sofrida. E eu comecei um processo de compreensão, que não há respostas. Nem tudo está no nosso compreender aqui nesse plano. Existe muito da nossa jornada, muito do que é do nosso processo de vida, que é da nossa história e que a gente precisa passar. Porque talvez um dia a gente tenha essas respostas ou não. Né? E foi assim que eu dei continuidade na minha vida. Eu acredito que eu devo ter ficado de luto uns 3 anos, existindo, porque eu precisava ser mãe, eu precisava ser irmã, eu precisava trabalhar, eu precisava ser a sobrinha, né? Eu tinha ainda... Porque tinha que existir. Eu precisava existir. Né? Então, depois de 3 anos eu me permiti, eu recebi uma carta da minha mãe, né? Uma psicografia, que na época foi o Carlos Bacelli, braço direito do Chico. O Chico já não psicografava mais. E eu dei continuidade na minha vida baseado no compreender desse processo que não tem respostas. Gente, está vendo porque eu falei que o pano de fundo do nosso bate-papo era gratidão e fé? Tem muito para a gente conversar ainda. Acredite se quiser, o primeiro bloco já foi. Não sai daí não, porque eu volto já. Não sai daí não, porque a gente volta já já. Borboletando com vocês. Até já.
Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada. Você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre gratidão e fé. Estou batendo papo com a psicóloga Dani Moscardi, autora, coautora desses livros aqui. Ó, a gente já falou sobre eles, o Mu vai mostrar rapidinho. De novo aqui, ó, amor, por favor. Esse aqui e esse aqui. Ela participou da autoria desses livros, mas ela lançou dela esse aqui, ó. Agora, faz um mês que ela lançou aqui em Florianópolis e lançou em Curitiba também. E esse livro traz um relato dela, pessoal, de uma trajetória, né, de muita dor, mas também de muita gratidão. Fé e gratidão. E você falava no bloco anterior, quando a gente encerrou o bate-papo, dos teus 3 anos de luto. Você falava muito do teu sentimento de culpa por tudo que aconteceu. E aí eu queria entender quando é que foi que você virou a chave, depois de tudo isso que você já contou, das buscas que você fez, pelas respostas que você não encontrou. Que momento que deu essa virada de chave? Na verdade, eu acho que o luto é o preço do amor, Márcia. E a gente não foi preparado para perder, muito menos para entender a morte. Então, cada um absorve de uma maneira diferente, interpreta e sente de uma maneira. Eu acho que o Chico foi onde começou a virar essa chave, ou virou a chave, e eu precisei de um processo, né, de uma trajetória onde o meu filho, né, me deu muita luz, muito nutriente quando eu tinha fome da saudade. A minha tia, o meu tio, os meus primos, os meus irmãos, o meu irmão. Que se recuperou? Se recuperou totalmente? Maravilhoso, hoje mora aqui em Floripa, né? Enfim, tem um outro irmão mais velho, nós nos unimos muito. Então, acho que a virada de chave foi a não resposta que o Chico me deu e de alguma forma ele te respondeu, a sim. Espiritualidade. Eu fui buscar algo e que eu não tive, mas eu obtive aquilo que eu precisava, né? Então eu recebi a fé de volta, né? Então eu precisei acreditar muito, principalmente na vida. E me nutri de todas essas pessoas que foram generosas, que me deram muito amor, que seguraram na minha mão em dias difíceis. Porque o luto é assim, para além das fases, Elizabeth Kübler-Ross, ela tem um livro sobre a morte e morrer, onde ela explica e explicita as fases, 5 fases do luto. A negação, a revolta ou a raiva, a barganha, a depressão e depois a aceitação. Só que nós, seres humanos, nem sempre a gente consegue passar assim, né? Não há uma receita, não há um roteiro a ser seguido, há um sentir. E quando se trata desse sentir, cada um tem o seu processo. E eu me nutri de gratidão por tudo que eu tinha ao meu redor. Eu perdi muito, mas muito eu precisei olhar para aquilo que eu tinha e acreditar. Então, em todas as vezes que as pessoas me perguntam que se trata o borboletando, eu falo gratidão e fé, porque foram os nutrientes principais de toda a minha trajetória. E ainda que eu tenha uma cicatriz de alma tão profunda e que vezes ela passa despercebido, Márcia, mas tem vezes que eu acordo e é difícil levantar e encarar a minha realidade. Dizer, nossa, minha mãe não conheceu os meus outros filhos, cadê meu pai para brincar com eles? Enfim, né? E dói, e sangra, a vida, na clínica eu brinco com os pacientes assim, a vida é que nem um batimento cardíaco, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima. Quando você estiver lá em cima, se nutra de tudo que você pode ser grato, de tudo que é teu, de tudo que você tem ao seu redor. Para quando você estiver lá embaixo, você ter a humildade e a paciência para encarar o seu processo. Para esperar subir outra vez. Exatamente. Então, a chave não teve um momento, teve vários. Tem vários e terão vários, provavelmente. Exatamente. Como o Chico falou, até o meu último suspiro estarei aprendendo. E você acabou também voltando muito o teu trabalho como psicóloga para essa área, né? Naturalmente. Voltei a estudar, acabei indo para vários caminhos e a psicologia, desde os 9 anos eu sabia
que eu queria ser Você é psicóloga. muito sensitiva, né? Sim. Sempre foi? Sempre, sempre. Desde pequenininha, sempre com isso muito aguçado. Os sonhos fazem parte dos teus sempre. estudos? Uma das pesquisas que eu tenho é em cima dos sonhos, que é infinito, né? Assim como o luto, os sonhos também são temas muito importantes para mim, que fazem parte da minha vida. Você continua sonhando muito e você já sonhou com eles? Seu Muitas pai, vezes, sua mãe, muitas seu marido? vezes. Muitas vezes. Os sonhos eles podem ser aleatórios, compensatórios, espirituais, né? E eu tenho esse presente de poder sentir o cheirinho, o abraço. Quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, eu sonhei, vi a minha mãe de costas. E a hora que eu vi, fiquei muito eufórica. Falei, mãe, né? E fui correndo para abraçá-la e ela vira com o bebezinho. Eu, não. Ela falou, é seu. Eu falei, não, obrigada, não quero. Daí eu olhei, aquele bebezinho, aquele olhão, né, que era minha filha. Ela falou, mas é sua. E eu peguei, acordei, olhei para o meu marido e falei, estou grávida. Mentira. Então, os sonhos, eles se comunicam Eu adoro comigo, essas histórias. né? Coisa linda. E eu estudei muito em termos da doutrina espírita, assim como na pesquisa, né, em termos da psicologia. Né? Comecei a trabalhar e a minha primeira paciente, quem era? Uma enlutada. Falei, o universo está brincando comigo, mas ok, eu vou encarar. Se veio para mim, é meu. Está comigo até hoje. A Mai, uma pessoa incrível também, que é um presente, e depois dela veio muitos outros. Na época do Covid, né, esse momento de morte coletivo. Sim. Como agora, né, Santa Catarina está vivendo esse luto coletivo por essas crianças da creche de Blumenau. Já tem um tempo, já tem alguns dias, mas igual, é uma dor que a gente não vai esquecer nunca, né? Como que é difícil administrar quando envolve crianças em uma situação tão absurda e tão abrupta, né? Abrupta e agressiva, e é um ato de um monstro, né? Que difícil lidar com isso. O que você diria para essas mães dessas crianças? Eu digo assim, ó, em termos de psicologia, quando chegam mães, eu tenho uma paciente hoje que perdeu um bebezinho, um acidente de carro também, e elas precisam ser ouvidas. A sociedade, a cultura, ela não é muito preparada, né? Não é muito empática no primeiro momento para acolher esse luto. Então as pessoas, elas se assustam, mas elas não abraçam. Então essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, ouvidas, porque é uma dor inenarrável, imensurável. Uma mãe que perde um filho da maneira que foi, e assim, abruptamente. Não, você leva o filho na escola, confia, lugar, né, sagrado. E na hora de buscar não tem mais filho, quer dizer, então, é louco isso. É muito difícil, precisa ser cuidado com muito carinho, precisa ser ouvida, acolhida. Tem que ter um certo cuidado. As pessoas falam o que acham que as pessoas querem ouvir, às vezes falam coisas bem tristes até, sabe? Tipo? Foi melhor assim, Deus recolheu, é coisa de Deus. Não é bem assim, né, em termos de morte. É muito difícil falar. A morte é um mistério divino que nós não temos a compreensão. A morte no sentido físico, porque quando você fala de luto, existe a morte simbólica. Tudo que morre na minha vida, eu passo pelo processo de luto. E uma mãe que perde um filho, será que ela se recupera? Essa é uma cicatriz que ela vai carregar até o último suspiro. Pô, até porque é contra a lei natural da vida. Exatamente. Né? Que a gente nasce, envelhece, para que os filhos da gente enterrem a gente, né? Não a gente vai enterrar nosso filho. É contra a lei natural que a gente espera, não é isso? Com certeza. Só que essa pessoa, para além dessa maternidade, dessa dor que é infinita, ela tem que entender que o processo dela ainda continua. Talvez ela tenha outros filhos, talvez ela tenha que se nutrir com outras pessoas e outras borboletinhas na vida que vão florir ela. Não que vá sanar essa dor. Essa dor é sua e você vai ter essa cicatriz de alma para o resto da vida. Mas quando a pessoa consegue, cada um tem o seu tempo, encarar que a vida continua de uma forma doída, de uma forma mais limitada, de uma forma mais sensível, um passinho de formiguinha, ela dá conta. No tempo dela,
o Borboletando também foi uma maneira de eu enaltecer as pessoas, e principalmente a minha tia, porque ela também perdeu um filho, e foi a maneira que eu consegui de, talvez, trazendo a ideia dessa gratidão e das outras pessoas que ficaram. Mostrar para ela que há luz, que há possibilidade, que há um processo ainda a ser trilhado aqui. Você fez o lançamento em Curitiba, você fez o lançamento aqui em Floripa, você foi convidado para lançar em São Paulo. Como é que está a repercussão do livro? As pessoas que já compraram, que já leram, o que elas te perguntam, o que elas te trazem de retorno? O que você pode dividir com a gente? Márcia, foi assim, quando eu lancei o livro, foi de uma maneira muito despretensiosa. Eu não imaginava toda essa repercussão. A minha ideia, a minha mensagem era levar esse livro a quem precisasse ouvir ou se deparar ou, né, de certa forma, se misturar ali, né, se entrelaçar com essa história e de certa forma, a Briana traz ali o trajeto dela de uma maneira a ressignificar a dor. É a personagem do livro, né? É a personagem principal. É um romance, né? Não é a tua história, não é um testamento. Não é um diário. Não é um diário. É uma maneira... Não é primeira, você não escreve em primeira pessoa. A personagem principal é a Briana. Esse livro é permeado em Atrani, um vilarejinho no sul da Itália, onde hoje habitam 900 pessoas. E ali ela transita com todo esse processo e essa busca por respostas, né? E ela encontra a espiritualidade, ela se nutre de todas essas pessoas, né? Então, Borboletando é um romance que trata de vida, de morte e de ressignificar, e principalmente da gratidão. Você sabe que quando a gente resolveu te convidar, eu fiquei pensando assim, nossa, sexta-feira eu quero um bate-papo, eu sempre procuro aqui na sexta-feira trazer um bate-papo bem assim para cima. Depois eu pensei, mas o livro fala de morte, mas o livro fala de gratidão, e fala de fé, e fala de vida. Então, sim, sexta-feira à noite a gente vai falar sobre esse assunto, até para que as pessoas valorizem ainda mais a sexta-feira à noite. Que coisa boa que estão podendo nos acompanhar, porque estão vivos, porque provavelmente estão ao lado de alguém que gostam. E se estão do lado de alguém que não gosta, o conselho é saia do lado dessa pessoa rapidinho, porque a vida é agora e a gente tem que viver bem agora. Não é mais ou menos isso? Eu pensei em levar essa mensagem hoje, nesse programa de hoje. Pensei certo? Com certeza. Se a nossa moeda de troca fosse o tempo, com certeza a gente ia valorizar muito mais o nosso processo de vida. Eu queria deixar uma mensagem final. Por favor. Primeiro, agradecendo todo o meu processo, esse teu carinho, né, de querer conhecer o Borboletando, de todas as pessoas, a minha tia que mora no meu coração. Gente, a tia dela é um amor, eu tenho que conhecer essa sua tia pessoalmente. Ela é maravilhosa. Há pouco, antes de recebê-la aqui para a gravação, ela me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, a coisa mais... até me arrepia falar. Só de ler, primeiro que era um número que eu não conhecia, e eu não costumo... chegam muitas mensagens, eu não costumo olhar número que eu não conheço, mas eu não sei por que meu olho foi, e eu olhei, quando vi, ela fala, a primeira frase, ela já fala de você, naturalmente para que eu desse atenção àquela mensagem. Mas uma mensagem tão linda, tão doce, e ali eu já falei, essa entrevista vai ser muito bacana, então dá um beijo no coração dela. Com certeza. Agradece a mensagem, qualquer hora eu quero conhecê-la pessoalmente. Com certeza. E é isso, eu acho que a vida é o nosso processo. Mário Quintana traz uma frase muito interessante, que ele diz assim, todo o processo de vida era exatamente o que eu precisava e o que eu podia. Eu tinha que estar naquele lugar, naquela hora. Então, vamos olhar, porque é claro, a gente precisa olhar para a dor, a gente precisa dar atenção e respeito, mas a gente precisa ter gratidão pelo nosso processo de vida. Eu sou muito grata ao meu marido, Ricardo, que é um presente na minha vida, os meus filhos, os 3, Mateus, hoje você tem 3 Sofia filhos. E Bernardo. Que são então, o Mateus, o primeiro, que tinha 1 aninho e pouco, depois a filhinha que a sua mãe te trouxe no sonho, e ainda tem mais um filho? Tem o Bernardo.
Quais são as idades hoje? O Matheus vai fazer 25, a Sofia vai fazer 19 e o Bernardo acaba de fazer 17. Olha, então são os lindo. grandes presentes, são os meus nutrientes diários, assim como os meus irmãos, o Paulinho e o Rodrigo, que foi o que estava no acidente, que são parte dessa gratidão, e todos os meus amigos, toda a família e tudo aquilo que me nutre, assim como os meus pacientes e a psicologia, eu sou muito grata. Que lindo, Dani. Gratidão, Márcia. Grata a você, estou até emocionada aqui. Com certeza tem gente em casa perguntando onde é que eu acho o livro. Câmera 1 é toda sua. Dá o recado aí, onde as pessoas encontram o nosso Borboletando. Borboletando aqui em Floripa, nós achamos nas livrarias Catarinense ou pelos sites da Amazon, da editora CRV e acredito que só, Tá aqui, por ó. enquanto. Mu, mais um takezinho aqui, por favor. O livro é bem fininho, deve estar bem fácil de ler. Não li ainda, mas não tenha dúvida que vai ser minha leitura desse final de semana. Dani, muito obrigada. Parabéns, Márcia. obrigada. Gratidão por ter dividido essa história. Triste, mas ao mesmo tempo linda e de muita fé, de muita força. Muito obrigada por ter feito a diferença na vida da gente hoje à noite, viu? Beijo no teu coração, belo final de semana. Para nós. Tá aí, ó. Gente, assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, te desejando uma linda noite de sexta-feira, com muita gratidão, com muita fé, um lindo final de semana, te convidando, sabe? Toda sexta-feira eu convido o telespectador para acompanhar o nosso ND Notícias da próxima segunda-feira, 7 em ponto, 7 da noite, eu e Paulo Alceu estaremos lá no ND Notícias, esperando por vocês. Então venham nos acompanhar, mas antes disso, aproveitem a vida. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.